Ventania. E começa mais um, pode invadir. Pode invadir, o pai comendo logo um fofura. Fofura patrocina a firma. Alguém quer fazer as apresentações que o pai tá mastigando? Brabo, Vai, Thiago. vamos. Rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Invadir, o podcast de quebrada. Vamos fazer as apresentações aqui dos participantes comigo. MC Chalex, MC do consciente de várias linhas do funk, putariazinha também, uma ousadia, faz de tudo. Do trap também, mais recentemente, com trap de vilão, gravado no Paraisópolis, confiram lá. Luconha, MC também, produtor cultural da Batalha do Bolinha. Vamos, ai que delícia. A gente tem que falar essa apresentação todo dia, porque às vezes tem pessoas diferentes que assistem cada episódio e não conhecem a gente. E nós aqui, o pai que pesquisa o funk está envolvido nas causas e simbora. Hoje, rapaziada, a gente tá voltando aqui com a mesa de sinuca, a gente tem um convidado especial que acabou de lançar o livro aqui, já tá tombado, ó. Já é o patrimônio histórico já do funk. Salve família, o convidado de hoje é o Danilo Simhot. Ele é autor do livro mais recente lançado sobre funk chamado O Funk na Batida, Baile, Rua e Parlamento. O Danilo é uma espécie de advogado do funk, ou melhor, ele não é propriamente advogado, apesar de ter estudado direito, fez mestrado e doutorado sobre funk em uma das universidades mais concorridas e prestigiadas do país, a USP. Largo São Francisco. Ele pesquisou o funk lá e resultou nesse livro, família. E uma curiosidade, o Danilo também é músico, mas no livro ele não fala propriamente da música, ele fala de todas as polêmicas que envolvem o funk que resultam na criminalização do gênero. O papo tá 1000 graus demais, família, vocês não podem perder. Vem com a gente. Ah, yeah. Danilo Simrot. Como é que fala, mano? Simrot. Eita porra. Simrot. Polonês, quase. Tá lá, do lado. Vou passar a palavra pro Danilo, que ele é formado em Direito, fez mestrado e doutorado. E lançou esse livro pela Edições Sesc, que é o Funk na Batida, com essa foto de um fotógrafo francês brabo, que é o Vincent. Danilo, fala aí um pouquinho, né? Vamos aí? Fala um pouquinho do livro e tudo mais. Bom, boa noite. Posso deixar aqui? Sim, tá bom. Bom, boa noite aí, muito obrigado pelo convite. Satisfação, Danilo. Muito bom estar aqui hoje, falando do livro. E vou dizer que é a primeira vez que eu falo do livro, viu? Primeira vez que eu falo, então estamos estreando aí com chave de ouro. Bom, esse livro, na verdade, ele tem uma história longa, porque ele começa, se a gente for ver, lá em 2009, quando eu entrei no mestrado e resolvi estudar o funk. Na época, bom, eu fiz graduação, mestrado, doutorado lá na Faculdade de Direito da USP. E na época, em São Paulo, no Rio já tinha muitos trabalhos acadêmicos sobre funk, mas em São Paulo, até pelo fato do funk ter chegado mais tarde em São Paulo do que no Rio, né, só tinha um trabalho acadêmico, né, feito na Faculdade de Educação do Juarez da Real. E, ou seja, não só não havia trabalho acadêmico sobre funk em São Paulo, muito menos na Faculdade de Direito, que tem essa fama de ser, e essa fama de certa forma corresponde à realidade, pelo menos correspondia em 2009, agora as coisas ainda bem já estão mudando, uma faculdade mais tradicional, mais conservadora e tal. Então, quando eu tive essa ideia de estudar o funk, era uma coisa muito inusitada, assim. Primeiro porque as pessoas falam, mas por que você vai fazer isso na faculdade de Direito, né? E eu poderia ter feito isso na faculdade de Ciências Sociais, na faculdade de Artes e tal, mas eu acho que teve um gostinho a mais fazer na faculdade de Direito justamente por isso, né? Porque, não só porque parecia uma coisa mais transgressora fazer na faculdade de Direito, mas também porque eu percebi que o funk, muitas vezes, quando aparecia na grande mídia, estava sempre associado a crime, violência, né? Eu falei, pô, o que tá acontecendo aí, né? Tem alguma coisa aí. No começo, na verdade, a minha ideia nem era estudar o funk, era estudar o samba. Na verdade, eu queria ver como que o sistema de justiça, delegado, polícia, né, juiz, eram retratados nas letras de samba. Mas depois eu falei, pô, mas tanta gente já escreveu sobre isso, né? Eu quero falar de uma coisa mais contemporânea, uma coisa que está acontecendo agora, que é mais difícil, porque a dificuldade de se escrever sobre o funk é isso. Eu escrevi hoje, depois de amanhã já está desatualizado, já mudou tudo, né? Mas eu falei, vou topar esse desafio. E aí eu me lembrei do funk proibidão, que eu conheci quando eu tinha 14 anos. Nunca vou me esquecer. A primeira vez que eu ouvi o funk proibidão foi uma coisa muito assim, que me marcou. Eu falei, nossa, o que é isso? Não só a letra, mas assim, a estética mesmo, a batida, a voz esganiçada. Era do Rio.
lá de Irajá. E eu me lembro que era uma voz muito esganiçada. O que mais me marcou é essa coisa da voz esganiçada, desafinada, meio gritada e tal, que eu achei engraçado na época tal. E aí, de repente, assim, essa lembrança me veio, e aí eu lembrei do funk proibidão, falei, pô, vou estudar o funk, né? E agora eu quebrei a cara, né? Porque eu achei que ia ter uma resistência, e foi super bem aceito esse tema lá. Tá todo mundo que eu falava na faculdade de Direito pros professores, eu consegui bolsa do CNPq, até agradeço eles aqui. Nunca achei que eu fosse conseguir bolsa, os caras reconheceram, nossa, mas que tema diferente, que tema criativo, foi lá. Então eu tive todo o apoio, né, para estudar esse tema. Só que eu defendi essa dissertação em 2011, e na época, quem pega a minha dissertação, tá disponível, gratuito, lá no site da USP, chama A Criminalização do Funk sob a Perspectiva da Teoria Crítica. Vai ver que não tem uma linha sobre o funk de São Paulo. Porque quando eu comecei a escrever em 2009, ainda não tinha tido tempo, né, para se refletir sobre o funk de São Paulo, que estava começando a estourar, nacionalmente inclusive, era a fase do funk ostentação. Foi mais ou menos na mesma época, né? O funk chega na cidade de Tiradentes aqui por volta de 2005, né? Então 2008, 2009 é quando ele começa a sair digamos, da bolha, né? E ficar conhecido fora de São Paulo, em várias classes sociais, né? Não só o pessoal da periferia, que é a fase da ostentação. Então não tinha tido nem tempo para escrever sobre isso. E de 2011 para cá aconteceu muita coisa. Então teve os assassinatos dos MCs da Baixada Santista, teve os rolezinhos, teve funk ostentação, teve a Anitta virando número 1 no mundo, no Spotify. E aí, quando eu terminei de escrever a dissertação, a ideia era publicar imediatamente. Mas como eu tinha que mexer muita coisa, adaptar a linguagem para uma linguagem mais assim, menos acadêmica e tal, foi me batendo uma preguiça. Pô, eu já estava 3 anos escrevendo, que não aguentava mais esse assunto, fui pesquisar outra coisa no doutorado, né? E fui deixando, não, depois eu publico, depois. Só que quanto mais eu deixava, menos eu tinha vontade, justamente porque o trabalho ia aumentando. Puta, agora eu vou ter que atualizar. Quanto mais demorava para publicar o livro, mais trabalho eu ia ter para atualizar tudo que estava acontecendo no funk. E aí foi quando as edições Sesc, sabendo que eu tinha escrito a dissertação, elas me procuraram e propuseram publicar. E a minha primeira resposta foi negativa. Eu falei, não vou, porque está muito desatualizado. Muita coisa que eu escrevi em 2011 eu já nem acredito mais, eu mudei de ideia. Mas eles insistiram, eu falei, não, vai lá, manda, vamos ver o que acontece. E aí foi aprovado para publicação, só que eu tinha que adaptar e atualizar e tal. Então aí é como se eu tivesse escrito aí um segundo mestrado. Pra vocês terem uma ideia, a dissertação de mestrado, sei lá, tem 200 páginas. Eu acabei entregando 400 páginas para fazer o livro. Depois fui cortando, porque, né, para deixar também o livro, né, não ficar uma coisa enfadonha, uma coisa cansativa de ler, né. Então, assim, é um livro que me deu muito trabalho, mas me deu muita satisfação. E eu acho que, de certa forma, esse livro saiu também porque, como durante algum tempo eu era em São Paulo uma das poucas pessoas que tinha estudado o funk na universidade, eu acabei virando uma referência na mídia. Mas não por mérito, sem falsa modéstia, não por mérito meu. O que acontece é que o jornalista, muitas vezes, ele vai fazer uma matéria sobre funk, e a receita é sempre a mesma, uma coisa padronizada. Então ele pega o cara que vai falar que funk é coisa de bandido, coisa de marginal, não sei o que tal, só que ele tem que mostrar o outro lado. Só que se ele simplesmente bota um funkeiro para falar, o funkeiro não tem, digamos assim, a legitimidade, a respeitabilidade do especialista. Então você precisa sempre chamar um especialista, que supostamente é um cara neutro, um cara estudado, um cara que tem um selo de qualidade da universidade, para, né, dar o seu veredito, né? E durante muito tempo eu fui esse especialista. E é aquela coisa, quanto mais eu era chamado, porque a mídia acaba, toda vez que, né, me chamava, eu reforçava essa coisa de que eu era o cara que tinha estudado funk na universidade, isso aqui e tal. E, inclusive, é muito engraçado que muitas vezes o jornalista me chamava, ele já estava com a tese, o discurso pronto, ele só queria que eu chancelasse, que eu faça, isso mesmo. Daí tinha o selo lá do especialista, da universidade que tinha estudado. E muitas vezes era um balde de água fria neles, porque eles já vinham com o discurso pronto e falavam, não é bem assim. E por causa da repercussão, então, dessas entrevistas que eu dei, isso gerou um interesse. Pô, calma aí. Continua. Aqui é na vida real. E aí, Entra tudo bom? Entra aí, mano. Entra aí. Cola aí só. Nós tá gravando. Pega um banquinho. E aí isso acabou gerando interesse.
as pessoas ainda, muita gente acabava tendo acesso à minha dissertação, que tá no site da USP e tal, procurando e usando como fonte, o que me deixava muito feliz, mas ao mesmo tempo eu ficava assim meio com o pé atrás, porque é o que eu falei para você, muito do que foi publicado na época, em 2011, não só está desatualizado, mas hoje eu já acho que não é bem aquilo, entendeu? Então, assim, eu estava, de certa forma, ansioso para lançar esse livro, porque hoje esse livro retrata exatamente o que eu penso tal sobre o funk. Pode ser que daqui a 5 anos, 10 anos, eu olhe para esse livro e falo, puta, a hora que eu escrevi, hoje não é nada mais disso, um mude de ideia e tal. Mas hoje é o que eu penso sobre o assunto tá aí, entendeu? Então eu estava um pouco até ansioso para que o livro saísse, para atualizar, inclusive, o meu pensamento. Para não ficar aquela coisa, não, que eu escrevi em 2011. Quando eu escrevi em 2011 eu não renego, tá lá. Mas isso representa muito mais e traz muito mais elementos que não estavam em 2011, entendeu? Então essa é a trajetória, assim, de certa forma, do livro. Entendeu? O livro começa em 2009 e 2022 tá aí no mundo. Do proibidão e tal. Caralho, mano, posso fazer uma pergunta aqui, mais um. Mas antes, pera aí, eu tava lembrando que na hora que eu comecei a apresentar aqui o podcast, antes de fazer essa pergunta, vou segurar aqui gostoso. Vocês não falaram, né, mano? Porra, desculpa aí, atropelei a fala de apresentação. Eu falei, né? na verdade eu acho que eu nem falei porque eu tava como? Quebrando aqui um fofura, tava na molarica, mas é isso mesmo, minha família, salve, salve, tá ligado? Passar aqui a palavra pro meu mano Luconha. Tamo junto, mano. Falamos um pouco também. E da hora de ver toda essa história, mano. E do tempo que você estudou pra hoje, mano, qual a mudança que você conseguiu identificar? Bom, primeira coisa que eu não tinha ainda analisado o funk de São Paulo, até porque muita coisa ainda não tinha acontecido. Por exemplo, em 2011 ainda não tinha acontecido os rolezinhos. E uma coisa que me chamou muita atenção é isso, como... Sabe aquela coisa, eu vejo um museu de grandes novidades, né, que o Cazuza escreveu, e também tem aquela frase, né, do Marx, né, a primeira vez as coisas acontecem como farsa, depois a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Aconteceu isso, porque eu vejo como o discurso que se fazia em relação ao funk do Rio de Janeiro em 92, quando teve uns supostos arrastões, é exatamente o mesmo do discurso que foi feito em final de 2013, começo de 2014, quando teve os rolezinhos. A semelhança é uma coisa impressionante. Explica pra rapaziada que discurso é esse. E o que seria o rolezinho? O rolezinho Então, eu vou começar então falando sobre o arrastão, depois eu vou pro rolezinho. Pra mim, a maior referência, assim, o primeiro cara que estudou funk na academia é o Hermano Viana, que eu tive a honra que escreveu a orelha do livro. E o Hermano Viana, ele diz, isso já ficou consolidado, que o início do processo de criminalização do funk se dá mais ou menos em outubro de 92. Tem data, imagina, 18 de outubro de 92. O que aconteceu nesse dia? Duas galeras rivais, né, do Rio de Janeiro, Parada de Lucas e Vigário Geral, da Zona Norte, se encontraram nas areias da Zona Sul, no Arpoador e em Ipanema. E essas galeras rivais, elas já costumavam brigar, né, em Vigário Geral e tal. E já tinha essa rivalidade, e na saída dos bailes tinha quebra-pau, tinha briga, mas isso ficava longe dos olhares da Zona Sul e dos formadores de opinião e da elite intelectual e elite política do Rio de Janeiro. Quando os caras se encontram na praia e começam a brigar no meio da areia, isso é confundido com arrastão. Por quê? Porque já existe um preconceito que quando chega um grupo grande de jovens negros num ambiente que é visto, apesar desse discurso de que a praia é democrática de todo mundo, a verdade é que a praia da Zona Sul do Rio de Janeiro é visto pelos moradores como uma extensão da casa deles. Então algumas pessoas são reconhecidas como frequentadores legítimos, ok, você vira aqui, e tem outros que são vistos, porra, quem é esse farofeiro aí que tá vindo de fora? É sempre visto com suspeita. Então imagina o seguinte, você tá na Zona Sul, que é na praia da Zona Sul, cheio de turistas e moradores, classe média alta, chega um monte de jovens negros, isso já causa uma tensão. Por quê? Por causa do imaginário social, que associa o jovem negro a bandido, a assaltante, a traficante e tal, as pessoas pensam, pô, eu vou ser roubado. Vê um monte, né, chegando junto e já fica tenso. Quando vê esses jovens correndo de um lado para o outro, aí pronto, é arrastão. E sai correndo. E aí é a profecia que se autorrealiza. Porque aí os caras saem correndo achando que os caras vão vir assaltar, os caras não tem nada a ver com isso, com assalto. Chamam a polícia chega, e aí os caras que estavam lá, de Vigário Geral, Parada de Lucas, sabendo que eles iam ser
alvos da polícia saem correndo da polícia. Então aquilo que não era para ser um arrastão acaba virando um arrastão, tá entendendo? Né? É por isso que eu falo fabricando um arrastão. Na verdade tem várias pessoas que escreveram sobre isso. Pô, o Kleber Mendonça, não o cineasta, né? O comunicólogo Kleber Mendonça, o próprio Hermano Viana escrevem sobre isso. E aí qual é o discurso que é feito? Né? Que o arrastão, que na verdade não foi um arrastão, era coisa de funkeiro, vagabundo, que em vez de estar trabalhando, em vez de estar estudando, estava lá apavorando as famílias, o cidadão de bem, tá num lugar que não pertence a eles não tinham que estar lá, e que tinham que tirar esses caras de lá. Ah, vai fazer arrastão lá, na Vigário Geral, não vem pra cá fazer, entendeu? Inclusive na época o Brizola, que era, grande Brizola, que era governador, foi hostilizado, porque ele tinha botado linhas de ônibus justamente para trazer o pessoal lá da Zona Norte para as praias da Zona Sul, né? Então já existia uma hostilidade, pouquinhos esses farofeiros que estão aqui. O caso do rolezinho tem semelhança, mas tem diferença também. Por quê? O shopping center, tem gente que brinca, né? Que o shopping é praia de paulista, né? O paulista não tem praia, mas tem shopping, então vai, né? Só que o shopping, ele é visto como um ambiente, assim, digamos assim, higienizado, limpinho em vários sentidos, inclusive de limpeza social. Shopping é um lugar que você não quer ver pobreza, sabe? Você não quer ver miséria. É um templo do consumo. Então é tudo limpinho, aquele ambiente todo, né, asséptico, né, sabe? E não tem conflito social, não é um espaço público da diversidade, da democracia, né? Entra quem é consumidor. Quem não entra para consumir não é bem visto lá. E às vezes, o cara pode até ser consumidor, mas se ele for negro e jovem, ele vai ser visto como suspeito. Pô, o cara tá aqui para roubar, para fazer confusão, isso aqui e tal. Quando ele vem sozinho, ele é até lá, mas quando ele vem em grupo, um grupo de amigos para zoar, e cara, e pensa em São Paulo, né, que tem esse problema realmente de falta de espaço de lazer, né? Se no Rio o povo vai pra praia zoar, em São Paulo o povo vai pro shopping zoar. Então os amigos se reúnem, vamos todos pro shopping. E faz barulho mesmo, entendeu? Eu me lembro, eu cito aí no livro, pra você ver, uma letra dos Mamonas Assassinas, de 95, Shopping Saints, que fala bem isso, né? Que fala que o sonho tal é ir pro shopping fazer rolezinho. Cara, em 95 os Mamonas Assassinas já estavam falando disso. Que o jovem vai pro shopping center fazer rolezinho. E o que acontece no final de 2013, 2014? Por causa dessa coisa das redes sociais, conseguir arregimentar um monte de gente para fazer. Na época dos famosinhos. Dos famosinhos, exatamente isso. Então, assim, em 92, na época do Rio de Janeiro, do Arrastão, não tinha rede social, mas em 2003 já tinha. O que aconteceu? Os famosinhos começaram a postar, hoje eu vou passear no shopping tal. E aí, de repente, centenas de jovens aparecem lá. E aí as pessoas que não fazem parte desse mundo olham e ficam assustadas. Porra, o que essa galera vendo aqui, isso aqui tão... E aí os seguranças já vão pra cima, os caras começam a correr, os lojistas já baixam o negócio, é arrastão. Nossa. Então existe um discurso de intolerância, que eu falo muito isso na primeira parte do livro, né? E eu gosto muito da orelha do Hermano Viana, que ele fala assim, isso não é um livro sobre funk. Atenção, aviso importante. É um livro sobre o Brasil. E é verdade, porque eu falo sobre vários temas que usam o funk como ponto de partida. Então, assim, na primeira parte eu falo muito sobre essa coisa do espaço público. Quem tem direito a circular pela cidade? Quem tem direito à cidade? Né? Por que algumas pessoas podem frequentar determinados lugares e outras não? Então tem a ver com isso. Então, se existe um grupo que já é estigmatizado e visto como ameaçador e como suspeito, e eu estou falando de jovens, negros, periféricos, quando esse grupo chega na zona sul do Rio de Janeiro ou no shopping center, ele já gera suspeita, já gera medo, insegurança. E a polícia vai lá e reprime. Então, na época que teve os rolezinhos, teve justamente esse discurso. Por que esses caras não vão fazer rolezinho na biblioteca? Por que não vão? Como se os jovens não trabalhassem. Só que esses jovens, eles trabalhavam, eles estudavam, ninguém era vagabundo. Só que, pô, eles não têm direito de no fim de semana curtir o lazer. Só que o lazer do jovem pobre, ele não é visto como, sabe, não é permitido. Quer dizer, é como se o jovem pobre só tivesse o direito a trabalhar e estudar. Você não está produzindo, você não está estudando, então sabe, a cabeça vazia, morada do demônio, sabe, uma coisa assim? Então, por que ele não pode? Por que o jovem de classe média, ele tem direito ao ócio, tem direito ao lazer, e o jovem, né, de periferia não tem? Então teve esse discurso bastante intolerante, né? Só que tem uma pequena diferença. Os shoppings em que eu vi rolezinhos não eram shoppings nobres. Então teve muita gente que escreveu, e isso eu critico um pouco no livro, tem muita gente que escreveu dizendo, não, porque olha as classes médias, classes altas, né, enfim,
mostrando toda essa intolerância e todo o seu preconceito. Só que os rolezinhos não foram no shopping Guatemi, não foram no shopping Genópolis, não foram no shopping Cidade Jardim. Foram nos shoppings de periferia, né? Que inclusive ficavam próximos de metrôs, né? Eu de Itaquera lá, morava na Itaquera, era mó febre. Pois é, entendeu? Mas daí, e aí por isso que eu falo que eu acabei, de certa forma, no livro, colocando alguns elementos que eu não tratei na dissertação. Porque tem um discurso que supostamente é mais progressista e tal, que acha que tudo é uma questão de luta de classes, né? Os ricos contra os pobres. E não, cara, a sociedade é um pouco mais complexa. Mesmo na periferia, a periferia não é homogênea, não é todo mundo igual. Tem vários conflitos internos. Então, assim, tem um conflito de classe social? Tem, mas também tem um conflito entre jovens e velhos, né? Então os velhos querem, né, tem determinados valores, querem silêncio, querem tranquilidade, querem paz. Os jovens, eu tô simplificando, tá, gente, generalizando, os jovens querem zoar, querem festa, querem barulho e tal. Tem um conflito entre gente que é da igreja e gente que não é da igreja, né, dentro da periferia, entendeu? Então aquelas pessoas que estavam incomodadas com a invasão, entre aspas, né, dos rolezeiros, não eram pessoas ricas. Eram gente de classe média abaixo, ou até de classe baixa. Que a gente fala, né? Pois é, porque também dentro da periferia também tem essa divisão, que tem muita gente que trabalha isso, entre, por exemplo, o bandido e o otário. Entre o cidadão de bem e o cara que é ligado ao movimento e tal. Então todos esses conflitos acabam aparecendo, né, no episódio do rolezinho. Coisa que não apareceu no episódio da Zona Sul. Se bem que, aí uma coisa importante também. A gente não pode esquecer uma coisa. Mesmo no Rio de Janeiro, quando a gente está falando de classe social, também existe uma diferença. Eu estava falando sobre isso com você antes, né, da gente começar a gravar. No Rio de Janeiro, os morros, as favelas da Zona Sul estão ali do lado do asfalto. O morador de favela da Zona Sul, ele não se identifica muitas vezes com um cara que vem do subúrbio. Ao contrário, até, às vezes ele tem uma hostilidade, que ele fala, pô, esses caras que estão vindo de longe, de Vigário Geral, de Pará de Lucas, eles estão queimando a gente. Por quê? Olha que coisa louca. Por causa do suposto arrastão do pessoal dos farofeiros que vieram do subúrbio da Zona Norte para o Rio de Janeiro, os moradores da Zona Sul, que não eram do asfalto, que eram do morro, mas que sempre frequentaram, eles foram expulsos da praia também, quer dizer, eles foram confundidos. Por quê? Porque para o morador da Zona Sul não tem diferença. O favelado que mora na Zona Sul e o suburbano que vem da Zona Norte. É tudo a mesma coisa, é tudo jovem, negro e pobre. Então eles não conseguem ver essas diferenças. Agora, se você for conversar com um morador de favela da Zona Sul, ele fala, bom, eu não tenho nada a ver com o cara que vem de Vigário Geral, entendeu? Eu moro na Zona Sul, entendeu? Mas ele não vai ser reconhecido como morador da Zona Sul, porque ele mora em favela, porque ele é negro, porque ele é pobre, e tal, né? Foda demais, mano. Agora, posso? Por favor. Eu acho da hora ter um microfone só, né, mano? Que aí a gente troca uma ideia, faz uma pergunta, é da hora. Não, você falou assim, mano, você falou muitas questões, aí eu fico preocupado também que a gente tem essa preocupação em comunicar também pra rapaziada que tá na periferia. Antes, brevemente, você podia explicar pra rapaziada que às vezes a gente sabe que mano, a vida na periferia, às vezes o moleque não consegue terminar a escola, né, mano? O bagulho é louco. Explicar o que seria um doutorado, mestrado e até pra rapaziada que faz funk, pra vocês perceberem também o que, tipo assim, não é só o DJ, o MC, o dançarino, mano, o mundo funk. E ele mostrou aqui nesse livro o quanto o funk é discutido pelos políticos, né? A gente já vai tocar nesse assunto, que nem conhece, né? É foda. Mas enfim, explica um pouquinho como é que é esse trabalho acadêmico também, mestrado, doutorado, que porra é essa, mano? Ah, só deixa eu complementar, porque eu acabei acho que nem explicando direito o que é rolezinho, né? Eu falei do arrastão, né? Arrastão é isso, é roubo em bando, né? E quando teve rolezinho também falaram que os caras estavam fazendo arrastão no shopping. Não estavam. Não estavam. A gente ia mais pra tomar um clichê, pegar as meninas. Pois é claro. Ninguém tava lá pra fazer arrastão. Pegar a menina famosinha do Face que tava lá pra trombar, tá ligado? Essa era a brisa do rolezinho. Não, o rolezinho, o que é o rolezinho? São os encontros que eram marcados geralmente em rede social, né? Em que as pessoas iam lá no shopping pra se encontrar os amigos, encontrar os famosinhos, zoar, pegar mulher, ou pegar homens, e tal. E na época também existia uma correspondência aí que, assim, na época tava meio que no auge do funk ostentação. E aí junta as duas coisas. Por quê? Porque na letra do funk ostentação tinha muito essa coisa de exaltação às marcas de consumo. Falavam da marca do óculos, falava a marca da bermuda, isso aqui e tal.
E todo mundo queria consumir aquilo. Então, por mais que as pessoas não tivessem grana pra comprar, só o fato de você entrar no shopping, sabe? E você ficar vendo as vitrines, isso fazia parte do programa também, entendeu? E então tinha essa relação também, né? Entre você... O seu lazer tá tão associado a essa coisa do consumo. Era uma época que todo mundo, né, só falava nisso, né? Em consumir um produto de luxo e tal. Agora, o que é mestrado, o que é doutorado? É o seguinte, quando você faz uma faculdade, não é todo mundo que faz uma faculdade que quer seguir uma carreira como pesquisador. Muita gente faz faculdade para conseguir um emprego melhor. Porque no Brasil, isso também é uma herança da escravidão, os empregos que pagam mais são os empregos, né, que têm um trabalho intelectual, que não é trabalho braçal. Né? Ao contrário de outros lugares no mundo que não houve escravidão. Então, assim, mas aqui no Brasil, por causa disso, né, para você ter um bom emprego, você tem que fazer um trabalho intelectual. E aí, quanto mais escolaridade você tem, melhor você vai ganhar. Então, o que motiva muita gente a entrar na faculdade é esse desejo por ter uma vida melhor. Né? Se eu estudar inglês eu vou conseguir um emprego melhor, vou ganhar mais. Se eu for formado eu vou ganhar mais, vou conseguir prestar um concurso público e tal. Só que tem algumas pessoas que fazem universidade que elas têm uma vocação, não para entrar assim no mercado de trabalho, conseguir um emprego e tal, normal, mas porque eles querem ser pesquisadores. Né? E aí tem vários tipos de pesquisa. Então, vamos falar hoje da Covid, né? O cara é um cara que quer, pesquisar a cura da Covid. Então ele entra, faz uma faculdade de biologia, né? E aí, só que com aquele curso que ele tem de, 4, 5 anos, não vai ser suficiente. Então ele precisa aprofundar a pesquisa dele, ele precisa estudar de uma forma mais aprofundada, ele precisa de mais tempo. Então o que ele faz? Ele faz, eu vou pegar um tema que me interessa, por exemplo, a cura da Covid. Então durante 3 anos, ele vai fazer, um mestrado, o que é? Né? Ele vai escolher um assunto que ele vai pesquisar, que ele vai estudar melhor, né? De uma forma mais aprofundada, e ele vai se dedicar a isso. Ele vai ser um cara que vai ficar no laboratório pesquisando. Agora, qual é a merda, né, que está acontecendo aqui no Brasil? Né? É muito difícil você fazer isso sem ganhar uma bolsa, sem ganhar dinheiro. Porque, se o cara precisa se sustentar, né, como que ele vai ter tempo e energia e disposição para ficar 8 horas dentro do laboratório se ele precisa ter um outro emprego que garanta o sustento dele? Então, o problema no Brasil é que essa vida acadêmica, né, ela não é valorizada. Se você pega essa Europa, Estados Unidos, o Estado, o governo, ele investe pesado em pesquisa. Então, paga bolsa de estudo, bolsa de pesquisa para um monte de gente se dedicar só àquilo. E qual é o problema? Se você não tem dinheiro, se você não tem berço, se você nasce numa família rica, é muito mais difícil você ser pesquisador. Porque são poucas bolsas, tá certo? O valor não é alto. Mas eu não estou falando isso para desestimular, muito pelo contrário, porque eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas cada vez mais a ocuparem esses espaços, entrar na universidade, fazer um mestrado, fazer um doutorado. E quanto mais isso for visto como um direito de todos e não de uma parcela pequena, porque a universidade durante muito tempo ficou fechada, e ainda né? Mas já está melhorando, para um grupo pequeno. Então só fazia mestrado, imagina, doutorado nem se fala, aquela pessoa que era de classe média alta. É muito assim, uma coisa muito recente essa coisa de gente de periferia estar entrando na universidade, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Então, essa é a importância de a gente lutar por uma política pública, que o governo vai lá e dê bolsa, sabe? Dê bolsa de pesquisa para todo mundo poder pesquisar, e não só quem não depende, sabe, de dinheiro para poder pesquisar. Bom, depois que você faz o mestrado, geralmente, né, para quem quer seguir essa carreira de pesquisador, aí vai se aprofundar ainda mais fazendo um doutorado. Né? E aí tem uma questão polêmica aí, né? Porque tem gente que fala, não, doutorado você traz uma inovação, uma descoberta, você vai, né, pesquisar uma coisa que ou nunca foi pesquisado, ou com um enfoque que ainda não foi feito, mas isso tudo é polêmico. Mas em geral é isso, você escolhe um assunto para pesquisar e se aprofunda naquilo e divulga para a comunidade científica, né? Bom, é isso, né? E aí você, depois que você faz o mestrado, doutorado, aí, se você quiser, você pode continuar nessa carreira de pesquisador. Você, se torna professor universitário, ou mesmo numa escola de ensino médio, ensino fundamental, né? Ou você consegue, uma bolsa num instituto de pesquisa e tal. Mas basicamente é isso. Então, no meu caso, o doutorado, eu mudei, inclusive, de assunto. Eu achei que eu estava mudando de assunto, na verdade, e descobri que eu não estava tão longe. Porque depois de ter estudado o funk no mestrado,
Eu podia ter me aprofundado no doutorado, vou continuar estudando isso com mais profundidade, mas eu estava um pouco cansado do tema. Não, agora eu vou pesquisar, sabe o quê? É o que eu pesquisei no doutorado. Isso estou falando de 2014. Não, mentira, 2012. Né? Os deputados policiais militares que se elegem os policiais militares que se elegem deputado estadual em São Paulo. Porque eu comecei a ver que estava cheio de deputado estadual, federal, que vinha da polícia militar. Né? E eu falei, pô, mas isso foi antes até do Bolsonaro, que se acentuou com o Bolsonaro. Então hoje, você vai ver os deputados, tá cheio de capitão fulano, sei lá o quê, babá. E as pessoas votam nesses caras porque eles têm geralmente um discurso assim de segurança pública, vou botar a rota na rua, vou prender bandidos e tal. E as pessoas, porque o Brasil é um país muito violento realmente, assustados com isso, acabam votando nesses caras. E aí eu quis estudar, mas o que esses caras estão fazendo no parlamento? Que tipo de projeto que eles apresentam, que tipo de discurso que eles fazem, que eles defendem. E qual não foi a minha surpresa, quando eu descobri, e aí eu vou voltar para o livro, que a maioria dos projetos de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas não só, no Rio de Janeiro também, que procuravam proibir os bares funk, de alguma forma restringir, eram de deputados que vinham da Polícia Militar. Então é o Capitão Conte Lopes, é o Coronel Camilo, né? São essas pessoas, são esses deputados que geralmente vinham com esses projetos de lei. E aí o meu tema de mestrado, de repente, se encontra com o meu tema de doutorado. Mas não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que eu descobri ao longo da pesquisa. Caramba! O Chalex tá surpreso agora. Você sabia que policial não gosta de funkeiro, Chalex? Eu? Não sabia, fiquei surpreso. Mano, porra. Fala aí. Não, eu achei da hora, assim, contextualizar também que, além de ter feito direito, né? Mano, antigamente nem tinha, por exemplo, eu fiz música, né? Antigamente não tinha essas faculdades, antigamente era o quê? Direito, engenharia, medicina, né? E você tá numa escola de direito que se pá, é a primeira universidade no Brasil, né? Não é? Sanfran e tal. Tem uma briga. Que é privilegiado e tal. Tem uma briga que aconteceu o seguinte, Dom Pedro I, olha só, vamos voltar para 1800, se eu não me engano foi 1824, 2 anos depois da independência do Brasil, porque antes os filhos da elite aqui do Brasil iam estudar em Portugal, né? Os filhos dos fazendeiros eram mandados para Portugal e estudavam direito na faculdade de Coimbra, em Portugal. Só que quando o Brasil se torna independente em 22, Dom Pedro I falou, não, agora a gente precisa ter uma faculdade de direito nossa aqui no Brasil, onde estudariam só os filhos dos fazendeiros de café, né? E aí, se não me engano, em 1824 é fundada a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que depois vira a Faculdade de Direito da USP, que existe até hoje, onde eu estudei. Mas existe uma briga, porque o pessoal da Faculdade de Direito de Recife, né, de Olinda, na verdade, fala que é a primeira. Na verdade, as duas foram fundadas juntas, no dia 11 de agosto. Por isso que o 11 de agosto é o dia do advogado. Mas o que eu quis dizer, mano, é que lá é um espaço muito privilegiado, né? Tipo assim, porra, só passar no vestibular da Sanfran, viado, é um bagulho. Tem gente que se mata, assim, faz anos se preparando e tal. Como é que tá nesse espaço privilegiado? E você falou que as pessoas aceitaram bem, né? Essa parada. E quer dizer que então que não existe preconceito contra o funk na academia? Como é que é essa parada? Olha, pelo menos na faculdade de Direito eu não vi isso. Agora, pode ter acontecido por alguns fatores. Primeiro, porque eu não sou um cara que vem de periferia, eu sou branco. Talvez se fosse um aluno negro de periferia estudando esse assunto, talvez a recepção tivesse sido diferente, né? Não sei. Eu tô falando porque... Segundo, eu acho que também gerou uma certa curiosidade, porque o funk, né, é visto um pouco como uma coisa meio exótica, sabe? Né? Uma coisa meio, sabe? E aí quando você traz um assunto que... Porque, na verdade, é o seguinte, grande parte dos temas que são pesquisados na faculdade de Direito, né, são temas que sabe, já foram estudados, sabe, tantas vezes, por tanta gente, e aí muita gente estuda, sei lá, crime de colarinho branco e tal. E aí eu também sinto que as pessoas estavam um pouco cansadas, sabe? Precisava ser arejado, né? Sabe, vamos arejar um pouco a faculdade, sabe? Estudar novos temas, novos assuntos, porque eram sempre os mesmos temas que eram estudados, aquela coisa meio envelhecida. Eles quererem inovar, já é foda. Não, por isso que eu falo. E digo mais, eu sou uma pessoa otimista nesse ponto, porque a faculdade de Direito da USP, ela é outra desde que eu me formei. Hoje ela está
melhor em vários aspectos. Na época que eu estudei, por exemplo, tinham poucos professores que se dedicavam de fato a pesquisar. Tal. A maioria dos professores eram homens, velhos, brancos, ricos, que na verdade nem tinham interesse em ser professores, nada, eles estavam lá por causa de status e prestígio. Então eram advogados, juízes, promotores, que na hora vaga, entre aspas, né, nas horas vagas, iam lá dar uma aula quando davam, porque muitos nem davam, botavam um monitor para dar aula no lugar deles. Mas por que estavam lá? Porque dava status. Pô, o cara é professor na Faculdade de Direito da USP. Hoje tem mudado. Teve vários concursos públicos depois que eu me formei e que entrou um outro tipo de perfil, né, de professor, que é, sabe, gente muito mais séria, gente mais jovem, comprometida com pesquisa, com educação, que de fato se dedica à faculdade. Muito mais mulheres. Ainda falta. Mas hoje já temos mais mulheres do que tinha antes, né, na minha época. Né? E não só academicamente a faculdade está melhor, mas hoje politicamente também, né? Então tem grupos feministas, de militância feminista, né? Que não existiam na minha época, foram fundados mais ou menos quando eu estava na graduação. Mesmo essa questão LGBT, pô, quando eu estudei na faculdade de Direito, eu não via dois homens se beijando, imagina, nas festas, tá? Hoje já é super normal, sabe? Então houve muito avanço, né? A faculdade está muito mais arejada. E na minha época, os únicos negros que entravam na faculdade de Direito eram intercambistas de Guiné-Bissau. Então tinha, tipo, na minha turma que tinha 400 pessoas, tinham 5 negros. Era muito pouco. Um pouquinho mais, um pouco menos, mas assim, e a maioria deles eram intercambistas de Guiné-Bissau. Nem brasileiros eram. Hoje não. Hoje a coisa tem mudado, né? Não só por causa das cotas, mas porque existe também um trabalho da Educafro, né? Que é um cursinho popular que tem como objetivo justamente botar mais negros na universidade, principalmente porque fica do lado da faculdade lá de Direito, né? Na São Francisco, né? Então hoje tá se democratizando. Falta muito ainda, mas já está bem melhor do que na minha época. Por isso que eu sou um otimista. Eu acho que daqui a 5 anos vai estar melhor ainda. Agora, mano, vamos voltar àquele assunto da polícia, do cara que entra na polícia e se elege como deputado. Tô fazendo muita pergunta, mano. Se vocês quiserem interromper aí. Desculpa aí, que eu fui pensando várias coisas. Se o policial é pobre, inclusive você fala aí no livro, pô, policial é um cara mora na periferia também. Quando é que começou essa história da polícia comprar a ideologia dominante, quer dizer, e começar a oprimir os pobres, pretos? E os caras têm muito ódio, né, mano? Os caras têm muito ódio. É foda. Cara, agora, pois é, inclusive eu quero falar que existe um grupo que eu acho que tem que ser louvado, tal, que os policiais antifascismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, isso que é legal. Porque o que acontece, aí é uma crítica que eu faço à esquerda, né, e talvez muita gente não goste do que eu vou falar agora, que a esquerda, e é compreensível isso, sempre viu a polícia como inimiga. Por quê? Porque tem uma leitura que, na minha opinião, é muito simplista, de que a polícia está a serviço das elites. Então, se você é de esquerda, né, e você, né, tá do lado do povo, tal, você vai ser contra as elites e principalmente contra os capangas das elites, que é a polícia. E a coisa não é assim tão simples, né? Então, por exemplo, o grupo Policiais Antifascismo busca justamente conscientizar, né, nessa linha do que você falou, de que, porra, mas o policial, se for ver, ele não é filho da elite, ele é filho de trabalhador, ele vem da periferia também, ele é negro, ele é pobre, e ele é um trabalhador, então ele tem que ser visto como um trabalhador também, né, então sempre não, mas assim, muitas vezes acaba atacando e sei lá o que, e colocando a polícia como inimiga, e aí a polícia acaba vendo também os setores mais progressistas como inimigos. E aí esse grupo Policiais Antifascismo, ele busca justamente disputar a polícia. Porque ele fala, bom, a esquerda acaba jogando a polícia no colo da direita, ou da extrema direita. Então mesmo quando existe um ato falho, teve né, o Lula dia desse falou assim, que policial não é gente, uma coisa assim. Pô, como que a polícia vai ver um negócio desse? Então como você quer que o policial vote, sei lá, no Lula, ou em algum outro candidato visto como de esquerda, porque isso também é polêmico, se houve um negócio desse? Então eu acho o seguinte, eu falo um pouco isso no livro. Se a sociedade fosse uma coisa assim, se tivesse uma cadeia hierárquica, automática, tal, em que não houvesse contradições, tal, tudo bem, você podia considerar, não, a polícia, ela está a serviço da burguesia, da elite, dos poderosos, dos ricos, né?
Mas eu não acho que a polícia, o problema da polícia com funk seja apenas esse. A gente tem que entender um pouco a mentalidade da polícia e estudar a polícia. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui é a questão da rua. O que a rua significa para a polícia? Tem uma galera que estudou a polícia que percebeu o seguinte: o principal interesse da polícia não é, sabe, proteger o rico, nada disso. A polícia, o primeiro interesse dela é garantir a sua segurança, a sua sobrevivência. Então a polícia, geralmente, ela está em desvantagem quando ela chega, ainda mais num ambiente que tem um monte de gente, que tal. Então, ela tem que. A primeira coisa que a preocupação dela é fazer valer a sua autoridade. Por isso que a polícia tem essa obsessão. Me respeita, olha pra baixo, me chama de senhor, porque se a autoridade da polícia não é reconhecida, ela pensa, bom, mas aí as pessoas podem ser hostis comigo, quer dizer, ser agressiva comigo. Então ela tem que se impor respeito, tem que impor a sua autoridade. Ela tem essa obsessão por impor autoridade. Então, quando ela chega na rua e vê um baile acontecendo, né? Um monte de gente, saca? E aqui eu não estou defendendo por isso, eu estou tentando explicar mais ou menos como que funciona a mentalidade. Quando ele chega na rua e vê um monte de gente ocupando, né? Ela pensa o seguinte: bom, eu tenho que impor a minha autoridade. E como que eu imponho a minha autoridade? Muitas vezes, aí, esse é um problema no Brasil, acaba sendo por meio da violência. Então, é muito curioso ver como é recorrente esse discurso, né? Pô, a polícia chega, né, numa manifestação em que já existe uma hostilidade em relação à polícia e ela é recebida com xingamento, com pedra, com garrafa, sei lá o que tal. E aí ela reage de uma forma desproporcionalmente violenta. Né? Então é claro, se a polícia vai numa manifestação, sei lá, bolsonarista, e vê um monte de gente falando viva a polícia, viva a PM, abraça a polícia, tira selfie com a polícia, é claro que essas pessoas elas têm essa imagem boa da polícia porque elas não são alvo da violência policial. É difícil você exigir que um cara que leva enquadro, é humilhado, leva tapa na cara, vá querer tirar selfie com o policial, abraçar, sei lá e tal. Né? Então acaba virando um ciclo vicioso. Então aquele cara, aquele grupo social, sei lá, que tá na Paulista, manifestação verde e amarelo, sei lá e tal, que nunca foi alvo de violência policial, né? Ele tem uma imagem mais positiva da polícia. Ele vai lá, viva a PM, dá abraço. Então, a polícia sente, bom, aqui eu sou amado, sou respeitado, e tal. Agora a polícia vai numa manifestação de esquerda, e não precisa ser uma manifestação de jovens da periferia. Marcha da maconha. Tá cheio de gente que lá de classe média alta, universitário, que tá lá. E aí o cara chega lá e vê o povo gritando: ei, polícia, maconha é uma delícia. Ei, fulano, vai tomar polícia, não vai tomar no cu, porque no cu é uma delícia. Como que o policial vai... Tá entendendo? E a gente também tem que entender que o policial ele não tá solto assim no mundo, ele vem de um lugar. Muitos policiais, eles, por exemplo, são religiosos, são evangélicos, entendeu? Eles têm são pessoas, sabe, que têm uma moralidade mais conservadora. Então, quando ele ouve um funk de putaria, ele se sente agredido, mas não porque ele é policial, porque da mesma forma como outras pessoas que inclusive vêm de periferia, mas são evangélicas, são religiosas, elas se sentem agredidas, né? Moralmente agredidas, quando eles ouvem um funk putaria. E quando eles ouvem um funk proibidão, que fala em matar a polícia, né? Os caras falam, pô, os funkeiros eles querem me matar, ou eles estão fazendo música que fala de matar a polícia. É compreensível que eles não veem isso com bons olhos, né? E aqui eu não tô tomando partido de ninguém, eu só tô tentando explicar que não tem a ver necessariamente com o cara tá servindo aos interesses da burguesia. O cara tá pensando nele. Pô, qual é o grupo que me trata bem? Qual é o grupo que me trata mal? Aí você fala, bom, mas como eu vou tratar? Como que você vai fazer uma música elogiando a polícia? Né? Como que o cara da favela vai fazer uma música elogiando a polícia se geralmente a polícia que vai lá, sabe? Entra de uma forma violenta e tem grupo de extermínio, sei lá o que, né? Então é um ciclo vicioso. E é muito difícil quebrar esse ciclo vicioso. Como a gente vai reaproximar, digamos assim, o jovem de periferia da polícia se existe essa desconfiança, né, dos dois lados? Um lado desconfia do outro, um lado negócio do outro. Então é complicado. Agora, assim, o funk muitas vezes acaba virando como um bode expiatório, né? Então, tem muita gente, por exemplo, né, que fala, bom, o que aconteceu, né, na Baixada Santista para tanto MC ser morto? Eu não posso dizer quem matou os MCs, porque eu não investiguei o caso, eu nem tenho essa pretensão. Mas na época, inclusive, o que se chegou a comentar, isso precisa ser investigado, não sou eu que vou falar o que aconteceu, é que eles escolheram MCs que no passado cantavam funk proibidão,
e que, portanto, a polícia já não gostava, porque falou, pô, os caras estão cantando música elogiando a facção que quer me matar, entendeu? E tinha tido assassinatos de policiais naquela região, e os caras, em vez de, quer dizer, se fosse um estado democrático de direito, os caras iam investigar quem tinha matado o policial, pegar, prender, isso e tal. Mas no Brasil, infelizmente, muitas vezes não é isso que acontece. Então um policial é morto, eles vão se vingar de toda aquela comunidade, ainda que as pessoas sejam inocentes. Então eles entram, grupo de extermínios, entram só num bar e saem atirando para vingar a morte do policial. Mas não importa que as pessoas que estão no bar não tenham envolvimento nenhum com a morte do policial, elas acabam pagando o pato. Né? Então, é uma coisa meio simbólica. Né? Ah, a gente precisa te dar uma resposta. Mataram um policial. Como que a gente vai se vingar? Como que a gente vai responder isso? Né? É só ver o que aconteceu em maio de 2006, né? Depois dos ataques do PCC. A gente vai ir nas comunidades e a gente vai apavorar, porque a gente vai mandar um recado. Né? Mata um policial, a gente vai matar 10. E aqui a gente tem que, né, distinguir, né, o policial honesto da banda podre. Porque também isso é um erro que muita gente faz, né? Porque se você, na mesma forma como é um erro tratar todo, né, morador da periferia como traficante, como tal, também não pode tratar todo policial como se todo policial fizesse parte de grupo extermínio, porque não é verdade também, entendeu? Então, assim, é um desafio e é muito triste, porque as pessoas que tentam quebrar essa barreira que existe, muitas vezes elas acabam levando porrada dos dois lados. Então, os policiais antifascismo, é uma queixa deles, né? Então, eles são a polícia... a polícia hostiliza os caras, porque fala, não, vocês estão defendendo bandido, e a esquerda, os movimentos de periferia, muitas vezes hostilizam o cara, pô, você está defendendo policial, como você tem coragem de defender policial, né, diante de tudo que os caras fazem? E sabe uma pessoa que tentava aproximar, né, moradores de periferia, moradores de favela, de policiais, e quebrar essa barreira? Marielle Franco. Inclusive esse livro é dedicado a Marielle Franco. Então quando um policial era assassinado, Marielle Franco, que trabalhava na Comissão de Direitos Humanos, lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, ela tinha sempre essa preocupação de ouvir a família, sabe, do policial, de dar um amparo. Então, quando morre o policial, muitas vezes as pessoas falam, cadê os defensores de bandido para defender os direitos humanos do policial? O policial não é gente, entendeu? Fake news, os caras inventam, né? São justamente essas pessoas, é Marcelo Freixo, é a Marielle Franco, que iam atrás dos policiais, preocupados em averiguar o que tinha acontecido lá e quebrar essa barreira que existe, né? Então, assim, eu entendo, é compreensível os dois lados, eu entendo porque que um cara faz um funk, né, exaltando a facção e falando que vai matar policial mesmo e comemorando a morte policial. Eu entendo, isso não significa que eu concorde, assim como eu entendo porque que o policial chega na rua, no meio do baile, e já sai tacando bomba de gás lacrimogêneo, bomba e bala de borracha. Inclusive, uma coisa também é importante a gente entender, justamente pelo fato dos policiais serem, muitas vezes, né, oriundos da periferia, né, e muitas vezes religiosos, então são pessoas mais conservadoras, é que eles veem com muito maus olhos aquele filhinho de papai que estuda na USP e vai na Marcha da Maconha ou vai no bloco de carnaval. Eu também falo um pouco disso no meu livro, né? Que não é só baile funk reprimido. Claro, com graus diferentes de repressão. Mas o carnaval, durante muito tempo, os blocos de carnaval em São Paulo, que eram frequentados por gente de classe média alta, brancos e tal, também eram reprimidos. Porque, falou, bom, o que essa banda de playboyzada maconheira tá fazendo aqui no meio da rua? Tem autorização para isso? Não tem? Os caras não gostam da polícia, ficam hostilizando a polícia, então eles também eram hostilizados. E eles só não são mais hostilizados porque o policial não é bobo. Ele sabe que se ele for muito violento, né, com o jovem branco universitário, vai acabar sobrando para ele. Sabe aquele ditado? A corda sempre arrebenta pro lado do mais fraco. Ao passo que, se ele for violento, sabe, com o cara da periferia, o jovem negro, ele sabe que não vai pegar nada, entendeu? Então não é que ele é mais violento com o pobre do que com o rico porque ele não gosta de pobre. Ele é pobre também. É porque ele sabe que se ele tratar, né, o jovem lá nos Jardins ou em Higienópolis, da mesma forma como ele trata o jovem na periferia, a corda vai arrebentar para um lado mais fraco e ele vai acabar sendo punido. Né? E aí se explica por que a polícia age de um jeito no bairro nobre e age de outro jeito na periferia. Não é porque o cara quer, porque o cara tem ódio do negócio. É porque o cara é idiota. Ele sabe, bom, eu não posso fazer aqui o que eu faço lá, entendeu? Senão eu vou acabar me ferrando.
Família, o papo tá tão profundo, tão interessante que a gente teve que dividir esse podcast em 2 partes. Semana que vem tem muito mais. Vem nas ideias. Ah, yeah.